Então vamos dar início ao nosso curso da linguagem PHP. Esse curso faz parte do curso completo de programação e esse é o módulo 3. Na verdade é um módulo à parte. Então vamos ver então os principais conceitos da linguagem PHP. Nós vamos trabalhar, existem vários aplicativos que interpretam o editor de códigos para PHP. Nós vamos procurar o máximo utilizarmos esse tipo de programas. Programas como o Dreamweaver, como o Edit PHP e assim sucessivamente. Então nós vamos procurar trabalhar no bloco de notas. Por que isso? Para que você possa ter contato direto com a linguagem. Você pode gerar vários códigos no Dreamweaver, por exemplo, sem que você possa entender nem o que está acontecendo. E aí perderia o sentido desse curso. O curso tem como principal objetivo ensinar você a linguagem PHP. Então vamos lá com o nosso primeiro conceito sobre linguagem de programação. O PHP é uma linguagem de programação, né? E o que vem a ser uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, que são comandos, identificadores, caracteres ASCII, etc., e regras de sintaxe que permite a construção de sentenças que descrevem de forma precisa ações compreensíveis e executáveis para o computador. Interpretando isso, você vai criar um conjunto de ações, de onde vem o conceito de algoritmo. O conceito de algoritmo, que nós já estudamos no módulo 1, dizia o seguinte: algoritmo é, na verdade, um conjunto de passos que funciona em sequência a fim de resolver um determinado problema. E a linguagem de programação, ela vem trabalhar isso só que através de regras. E essas regras incluem comandos, identificadores e caracteres ASCII, a fim de que nós possamos fazer uma ação de forma compreensível e que isso seja executável para o computador. Uma linguagem de programação é uma notação formal para a descrição de algoritmos que serão executados por um computador, aquilo que acabei de falar. Com todas as notações formais, uma linguagem de programação tem dois componentes, a sintaxe e a semântica. A linguagem de programação também é uma linguagem. Assim como nós temos o português, nós temos o inglês, nós temos o francês, o inglês, o português ou qualquer outra linguagem que seja, para ela poder ser composta, para que a gente possa entender, existe um conjunto de regras que compõem aquilo ali. Então, quando você junta uma letra A com a letra B, você vai ler AB. Se você ler A, B, A, C, A, T, E, você vai ler abacate, porque aí já tem um conjunto de regras. Quando você diz, o menino caiu da escada, você então observa que nós temos um sujeito e um verbo intransitivo. Mas como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu tenho o conhecimento da sintaxe da linguagem português. A mesma coisa com a linguagem de programação. Então, se você quer somar dois valores, então você tem que saber como é que eu faço isso. Eu atribuo isso numa variável, eu armazeno isso em que lugar? Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Então, isso também você vai fazer para a linguagem de programação. E a sintaxe, justamente, ela consiste em um conjunto de regras formais que especificam a composição de programas a partir de letras, dígitos e outros símbolos. Por exemplo, regra de sintaxe pode especificar que cada parênteses aberto em uma expressão aritmética deve corresponder a um parênteses fechado e que dois comandos quaisquer devem ser separados por ponto e vírgula. Então, a regra de sintaxe vai me dizer que se eu não colocar a palavra menor, interrogação PHP, se eu não colocar isso ou se eu não fechar com a interrogação PHP, o programa vai dar um erro de sintaxe, porque a regra diz que quando você vai inicializar um comando em PHP, você tem que utilizar essa regrinha de sintaxe. A sintaxe me diz também que se eu não colocar um ponto e vírgula no final do comando, o PHP não vai entender que eu terminei de executar aquele comando. Então, todos esses conceitos, se eu abrir um parênteses, eu tenho que fechar o parênteses. Se eu abrir uma aspa simples, se eu tenho uma aspa simples, significa alguma coisa. Se eu coloco uma aspa dupla, já significa outra coisa. Então, todos esses conceitos formam a sintaxe da linguagem. O difícil em uma linguagem de programação não é você entender a sintaxe, porque
O difícil numa linguagem de programação é você entender a lógica. Porque se você entende a lógica, não interessa em que linguagem você vai programar. Se eu sei que para eu imprimir, utilizando a lógica, eu coloco imprima ou escreva alguma coisa entre parênteses, se eu quero fazer isso na linguagem de programação PHP, eu coloco a palavra reservada actual. Se eu quero fazer isso utilizando a linguagem C, eu coloco a palavra reservada printf. Se eu quero fazer isso utilizando a linguagem Pascal, eu já coloco a palavra reservada write. Então veja que para eu entender como que eu faço alguma coisa numa linguagem, eu tenho primeiramente que entender a lógica. Então, para eu executar um comando é fácil. Aliás, é mais complexo. Entender a sintaxe, não. Já é bem mais simples. Basta eu memorizar como que eu faço determinada coisa utilizando aquela linguagem. E todas as linguagens de programação, elas mostram para a gente, elas têm o seu help, onde nós podemos visualizar todas as regras de sintaxe. Você não precisa decorar a sintaxe da linguagem. Não é obrigado você decorar. Você pode fazer consultas. Mas o que você realmente tem que ter é o conceito da lógica. Então, se você não tem um bom conceito de lógica, eu sugiro que você pare agora e que você vai estudar primeiramente a lógica. Nós, nesse curso, nós vamos trabalhar a linguagem PHP de uma forma bem simplificada. Nós vamos trabalhar passo a passo, né? E assim nós estaremos, inclusive, estudando essa mesma lógica, para que você, que não tem nenhum conhecimento, possa se familiarizar com a lógica de programação. Então, muito bem, as regras de semântica especificam o significado de qualquer programa sintaticamente válido, escrito na linguagem. Às vezes você tem um programa que não tem erro de sintaxe, mas tem erro de semântica, e o resultado vai ser diferente daquilo que você quer estudar. Então aqui foi só para você entender, né, o que vem a ser uma linguagem de programação. Você vai juntar um conjunto de comandos e você então vai fazer alguma coisa. O computador ele precisa fazer alguma coisa. O computador ele é uma máquina que você compra e ele não faz nada, até que você diga para ele o que ele vai fazer. Né? Se você comprar uma televisão, você vai saber o seguinte, que aquela televisão serve para eu assistir alguma coisa, vídeo, filmes, novela ou qualquer coisa que seja. Mas o computador ele já faz infinitas coisas, né? Várias coisas, mas você tem que dizer para ele o que você quer. Assim como você vai ter que dizer como que você quer fazer isso. Então você pode usar isso utilizando também a linguagem de programação. Cada clique de um cliente, alguma coisa foi programada. Então esse conjunto nós vamos ter então o significado da linguagem de programação. E falando em linguagem de programação especificadamente, estamos estudando agora a linguagem PHP. O que vem a ser então o PHP? O PHP é uma linguagem de criação de scripts embutidos em HTML no servidor. Então o PHP, na verdade, ele é uma linguagem que vai criar scripts e esses scripts vão estar embutidos dentro em HTML do servidor. O PHP é uma linguagem de código-fonte aberto, muito utilizada na internet e especialmente criada para o desenvolvimento de aplicativos web. É, na verdade, uma excelente linguagem de programação, fácil de se entender. Existem muitas pessoas que programam, que fazem sites, páginas bonitas, sem nem conhecer a lógica e muito menos a linguagem. Copia templates e vai fazendo. Então, para você perceber o poder que tem essa linguagem. Mas aqui, esse curso, nós vamos tentar desvendar cada passo dessa linguagem, cada variável, cada função, para que você possa pegar esses mesmos templates e entender como que as coisas acontecem e fazer os seus próprios programas. PHP é uma sigla recursiva que significa PHP Hypertext Pré-processador. Vamos então agora conhecer a sintaxe básica do PHP. Um programa PHP pode ser escrito em qualquer editor de texto, e essa é a grande facilidade do PHP. Então, qualquer editor de texto, desde que você salve com a extensão .php, você pode fazer os seus códigos. Então, como por exemplo, você pode trabalhar o bloco de notas, você pode trabalhar inclusive no WordPad, inclusive no Word ou em qualquer outro lugar onde tenha um editor de texto
você pode fazer os seus comandos em PHP. Agora, a interpretação dele é que não é bem assim, né? Se você abrir um comando PHP no bloco de notas, você nada mais vai ter do que um conjunto de texto, mas aquele texto não vai ser executado, porque o bloco de nota não executa um comando PHP. Ele edita um texto da linguagem PHP, mas ele não executa. Para você executar, você vai ter que utilizar um browser para fazer isso. Embora já existam diversos editores específicos para o PHP que exibem cada elemento, variáveis, textos, palavras reservadas, com cores diferentes para melhorar a visualizar. No início do nosso curso, nós vamos utilizar puramente o bloco de notas. Quando nós já estivermos lá para o final, aí nós podemos utilizar o Dreamweaver ou, quem sabe, o Notepad++. Por quê? Porque às vezes fica mais fácil de nós visualizarmos, mas isso é só uma questão visual. Mas tudo que nós formos fazer, nós iremos programar, nós não vamos pegar nada pronto, exceto na hora que nós estivermos fazendo a nossa aplicação final, e aí algumas coisas do próprio HTML nós não vamos programar, nós já vamos pegar pronto. Então, tags especiais indicam ao PHP onde estão os blocos de código. A tag de abertura é formada por um sinal de maior e uma interrogação, e a sigla PHP. A tag de fechamento é formada por um ponto de interrogação e um sinal de menor que. O código PHP fica embutido no próprio HTML. Ele executa aquele comando em HTML, mas ele se executa no lado do servidor, não no lado do cliente. Tanto que se você tiver se você for lá no Internet Explorer, por exemplo, e você visualizar o código-fonte, você não vai ver nenhum comando em PHP, e somente o comando em HTML. Nós vamos ver isso lá na frente. O interpretador identifica quando um código é PHP pela seguinte tag. Então, você pode dizer que um código é PHP dessas 4 formas que aqui estão escritas. A primeira é a mais utilizada, e é a metodologia que nós vamos utilizar. Menor, interrogação PHP. Aqui nós temos os comandos, aqui nós vamos fechar então a tag. Essa aqui vai ser a tag que vai dizer que aqui existe um comando ou bloco de comando PHP. Outra forma, script language, PHP, comandos, fecha o script. Outra forma é só colocar a interrogação, outra forma é colocar o %. Vamos então agora ver um pequeno exemplo de utilizando PHP. Então eu tenho aqui menor, interrogação, PHP. Aqui eu abro, então, é a tag de abertura para um comando PHP. Aqui é a tag de fechamento. Aqui é uma palavra reservada, na verdade é um comando, né, em PHP. Aqui nós temos, quando você vai utilizar algum comando HTML, você tem que colocar esse comando entre aspas. Então tá aqui. O que significa isso aqui? Significa que ele vai dar um alinhamento. Aqui é um comando HTML, aqui nós temos um comando HTML, e aqui nós temos Olá Mundo, que vai ser impresso na tela. E aqui nós fechamos o H1 e aqui nós fechamos o comando do PHP. Um pequeno exemplo simples. Esse comando EST serve para imprimir na tela, simplesmente isso. Aqui nós temos comandos HTML e aqui nós temos o texto. Como você vai imprimir um texto, você tem que colocar entre aspas. Toda vez que você for colocar um comando HTML dentro de um bloco do PHP, esse comando HTML ele tem que estar entre aspas. É o caso daqui. Só vai ser executado por causa do aspas. Então, explicando isso aqui, nós temos aqui indica o início do trecho do código PHP. Toda vez que você encontrar essa tag, significa a abertura de um código PHP. // vai representar a linha de comentário. Tudo que tiver, no caso dessa linha, no caso aqui é uma linha apenas, né? Comentário você pode fazer assim, ou você pode colocar barra, asterisco, asterisco, barra. Aí, barra, asterisco, asterisco, barra, você faz um comentário de mais de uma linha. Aqui no caso, tudo que tiver entre essa barra dupla aqui, significa que vai ser ignorado pelo compilador e ele não vai entender isso como comando, e sim como comentário. Este é um dos comandos mais utilizados no PHP, serve para mostrar alguma coisa na tela, para imprimir na tela. E esse aqui indica o caminho, o trecho final de fechamento do código PHP. Então vamos entender aqui então, PHP dentro do HTML.
Normalmente uma página PHP não contém apenas códigos de programação PHP. Geralmente não, principalmente quando tem comandos mais complexos, mas também tags de marcação HTML. Enquanto o PHP representa a parte dinâmica da página, o HTML representa a parte estática. Ou seja, toda vez que você acessar a página, a saída HTML será a mesma, enquanto que a saída gerada pelos códigos PHP pode ser diferente de cada acesso. Ou, explicando isso melhor, se você tem um controle de alguma coisa, vamos supor um programinha de banco de dados, então se você faz determinado tipo de consulta, se você coloca um comando PHP, em que você coloca, vamos supor essa estrutura aqui, você colocou um texto, e aqui você vai colocar o resultado, a lista dos seus clientes, de acordo com a consulta que você fez. Você, toda vez que for abrir aquela página, aqueles comandos que tiver em HTML vão permanecer do jeito que estava. Agora, a parte dos clientes, elas vão mudar. Por quê? Porque vai ser isso feito dinamicamente, vai ser feita uma consulta no banco de dados. No nosso exemplo aqui de baixo, nós temos o seguinte: toda vez esse título vai ser impresso, toda vez, mjailton.com.br, exemplo. Mas, toda vez que eu executar, se eu passar de um dia para o outro, vai ser um valor diferente. Por quê? Porque aqui ele está pegando a data do sistema. Então ele vai verificar qual é a data e vai imprimir para mim a data. Então, a parte do HTML, ela é utilizada para formatar e exibir esses dados nas páginas do seu navegador. Enquanto que o PHP é de forma dinâmica, a parte de HTML é de forma estática. Muito bem, então. Essa foi a pequena introdução. E agora nós vamos, então, ao conceito verdadeiramente da linguagem PHP. Vamos, então, estudar o conceito de variáveis.